Hoje falaremos sobre as prisões que você não consegue ver. Porque existem prisões que não precisam de grades, que não precisam de muros, que não precisam de guardas. Porque existe uma prisão muito mais sofisticada, uma prisão que você carrega para todos os lugares, uma prisão que pode acompanhar você durante anos, sem que você sequer perceba que está preso. E ela se chama crença. Você acredita em algumas coisas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre relacionamentos e principalmente sobre você. E talvez nunca tenha parado para perguntar por que eu acredito nisso. Talvez porque algumas crenças já estejam conosco há tanto tempo que já não parecem crenças, parecem fatos. E esse é o problema. Imagine uma criança ouvindo durante anos: você não é boa nisso, você é muito sensível, você precisa agradar os outros, dinheiro não é para gente como nós, homem não chora, você precisa ser perfeito, você nunca termina nada, você não pode confiar nas pessoas. No começo, isso são apenas palavras, mas palavras repetidas ganham significado e significado cria uma interpretação. A interpretação repetida cria uma crença e a crença começa a orientar o comportamento. A criança cresce e um dia ela já não precisa mais ouvir aquela voz, porque ela passou a ouvir a própria voz dizendo a mesma coisa. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu sou assim mesmo. Perceba a transformação. A voz que veio de fora agora fala de dentro. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas do aprisionamento. A crença não precisa gritar, porque uma prisão invisível não precisa mandar você parar. Ela só precisa convencer você de que não existe outro caminho. As crenças fazem exatamente isso. Elas criam limites para aquilo que você considera possível. Se você acredita que não é capaz, talvez você nem vai tentar alguma coisa. Se você acredita que será rejeitado, talvez você nem tente se aproximar. Se você acredita que precisa agradar, talvez nunca diga não. Se acredita que dinheiro corrompe, talvez inconscientemente afaste as oportunidades. Se você acredita que relacionamentos sempre machucam, talvez destrua aquilo que poderia dar certo. Então, acontece algo que é fascinante. Você passa a viver de acordo com essa crença e depois usa aquilo que viveu como prova de que a crença estava certa. E você começa a repetir para si mesmo: está vendo? Eu sabia, eu tinha razão, comigo sempre acontece isso. Mas talvez não tenha sido apenas a realidade confirmando a sua crença. Talvez a sua crença também tenha ajudado a construir a realidade que você experimentou. Uma crença funciona como uma lente. Quando você olha através de uma durante tempo suficiente, você esquece que está usando. Você simplesmente acredita que está vendo a realidade. Por exemplo, duas pessoas entram na mesma sala. Uma acredita que as pessoas que estão ali são perigosas. A outra, porém, acredita que são pessoas interessantes. Enquanto a primeira procura sinais de ameaça, a segunda procura sinais de conexão. As duas estão olhando para o mesmo ambiente, mas estão encontrando mundos completamente diferentes. É por isso que uma mudança de consciência nem sempre começa mudando o mundo. Às vezes começa simplesmente mudando a pergunta. Veja só, se você olhasse para determinada situação que te confronta e se perguntasse: e se a maneira com que eu estou enxergando isso não for a única possível? Nem toda crença é ruim. E eu não quero que você termine esse episódio pensando que precisa eliminar todas as suas crenças. Não, porque isso vai gerar uma nova crença, como que para ser consciente você não pode acreditar em absolutamente nada. Não é isso. Nós precisamos de crenças. Elas nos ajudam a organizar as nossas experiências, a tomar decisões, a criar valores, a construir relações e dar sentido para a vida. O problema não é possuir crenças, o problema é ser possuído por elas. Percebe a diferença nisso? Outra diferença enorme é dizer: eu acredito nisso
e dizer: isso é assim. Enquanto a primeira frase deixa um espaço para investigação, a segunda simplesmente fecha a porta e ponto final. Faz sentido isso? Chegamos em um momento muito delicado desse episódio, que é sobre uma crença ainda mais perigosa do que todas as outras. É a crença de que eu já sei quem eu sou. Parafraseando Epicteto, é impossível uma pessoa se conhecer quando ela pensa que já se conhece. Porque quando você acredita que já sabe quem é, você começa a defender a própria identidade. Você diz aos quatro ventos que você é assim, que você sempre foi assim, que esse é o seu jeito, que você não consegue mudar, que isso faz parte de você. Mas e se alguma dessas coisas não forem realmente quem você é? E se forem apenas adaptações ou estratégias que você um dia criou para sobreviver? Seja uma forma de conseguir uma aprovação, um mecanismo para evitar a dor, um comportamento que antes funcionou em algum momento, mas que você continua repetindo mesmo depois da situação ter mudado. Talvez alguma dessas coisas que você chama de personalidade sejam apenas respostas antigas que você nunca teve coragem de revisar. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E você não precisa respondê-las imediatamente. Apenas observe e reflita, pois são perguntas que descobrem crenças. E você pode encontrar coisas boas e coisas não tão boas assim, mas isso faz parte do processo. Quem ensinou você a acreditar que precisava ser perfeito? Quem ensinou você a ter medo de errar? Quem ensinou você que precisava agradar todo mundo? Quem ensinou você o que significa ser bem-sucedido? Quem ensinou você quanto dinheiro é suficiente? Quem ensinou você como deveria ser um homem, uma mulher, um profissional, um pai, uma mãe? E talvez a pergunta mais importante: quem ensinou você aquilo que acredita sobre você mesmo? Agora imagine, se você pudesse voltar àquele momento e olhar para aquela criança sem julgamento, aquela criança interior, e apenas observar. Talvez você percebesse que algumas crenças nasceram não porque eram verdadeiras, mas porque naquele momento faziam sentido para você. Coragem. É preciso coragem para questionar as crenças. Porque quando você começa a questionar uma crença, às vezes parece que você está traindo aquilo que recebeu. Seja a sua família, a sua história, as pessoas que ensinaram você. Mas questionar não significa desrespeitar. Não significa trair o passado. Significa amadurecer. Você pode agradecer aquilo que recebeu e ainda assim escolher não carregar tudo para o resto da vida. Você pode honrar a sua história sem ser condenado a repeti-la, porque consciência não é perguntar quem está certo. Às vezes é perguntar: isso faz sentido para mim? Então eu quero propor algo simples aqui, um exercício. Pegue uma folha de papel, um caderno, alguma coisa e escreva em cima: eu acredito que. E complete essa frase, mas não apenas uma vez, mas seguindo com tudo aquilo que vem na sua cabeça sobre dinheiro, sobre amor, sobre pessoas, sobre sucesso, sobre fracasso. E no final, eu acredito que eu, e tudo aquilo que você acredita sobre você. Depois, olhe para cada frase e pergunte: de onde veio isso? Quem me ensinou? Quando eu comecei a acreditar? O que aconteceu para essa crença se fortalecer? E principalmente, essa crença ainda me serve? Não pergunte apenas se ela é verdadeira. Pergunte se ela ainda é necessária. Talvez você descubra que algumas crenças realmente merecem permanecer. E talvez descubra que outras que foram importantes um dia, hoje apenas limitam o seu caminho. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não viver sem crenças, mas poder olhar para aquilo que acredita e ainda assim ter liberdade para escolher. Porque uma crença inconsciente diz: é assim.
mas uma consciência despertada pergunta: será mesmo? E talvez uma das maiores revoluções que uma pessoa pode fazer dentro de si seja aprender a trocar certezas automáticas por perguntas conscientes. Na primeira temporada nós falamos sobre despertar. Agora estamos começando a entrar na arquitetura. E toda arquitetura começa por suas estruturas. Hoje olhamos para uma delas, as crenças. Porque talvez você não esteja preso porque existem paredes ao seu redor. Talvez esteja preso porque aprendeu a acreditar que não existe uma porta. E talvez a porta sempre tenha estado ali. Você apenas nunca questionou a parede. A prisão mais difícil de abandonar é aquela que você acredita ser a sua própria identidade.